Tá bom. Obrigada, então, Leonardo. Então, boa noite, pessoal. Como o Leonardo já me apresentou, sou Fernanda Piccoli, sou zootecnista e especialista em nutrição animal. Eu fiz o meu mestrado em zootecnia e atualmente eu sou doutoranda em ciência animal pela UDESC-CAV. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre processamento e conservação do pescado e fiquem à vontade no final da palestra, acredito que abra para questionamentos, fiquem bem à vontade para questionar e estou aí para sanar as dúvidas que virem a surgir, beleza? Vamos lá. Então, como nosso roteiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a composição do pescado, até porque não tem como eu seguir adiante sem isso, e, consequentemente, a qualidade dele. Também a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de conservação, seguindo do processamento do pescado em si. Esse vai ser o nosso roteiro, provavelmente a gente fique entre os 40 e 50 minutos que estão previamente acordados, mas estamos aí abertos a questionamentos. Então, primeiramente falando sobre a composição do pescado, a sua composição química e basicamente conceituando o que é um pescado em si. O pescado, ele pode englobar tanto peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, répteis, alguns mamíferos de água doce ou salgada, ou mesmo as águas que são utilizadas na alimentação humana. Isso de acordo com o RISPOA. A composição química de um pescado em si, ela pode variar bastante. Dentre os principais, como a gente pode falar, macronutrientes presentes, a água ou também a quantidade, também chamado de umidade, na composição bromatológica desse alimento, ela pode variar de 64% a 90%. A proteína também varia de 8 a 23%. A gordura, vocês vão ver na sequência que ela vai ser o macronutriente que mais vai variar em um pescado, sendo que a gente vai ter pescado gordos, semigordos ou semimagros e muito magros. E essa gordura ela pode variar de meio até 25% do total da carcaça desse animal. Também temos minerais e vitaminas que ficam entre 1 a 2% do peso total dessa carcaça e também carboidratos que tendem a ficar em menos do que 1%. Alguns pescados até podem encontrar entre 1,3 até 1,5, 2, mas normalmente eles ficam abaixo de 1. Então, como eu falei, para esses macronutrientes há um fator de variação muito grande, vindo desde a genética do animal até fatores morfológicos, também fisiológicos, ou mesmo fase de vida, sexo do animal e também ecológicos, incluindo, por exemplo, o habitat dele, ou mesmo animais que fazem piracema, que fazem migração na época reprodutiva ou não. Então, a água, os lipídios e as proteínas, elas compõem 98% desse pescado, e ela tem um valor muito importante como nutrição, a parte nutritiva desse animal, também vão influenciar na textura, na qualidade organoléptica e também na capacidade da conservação desse pescado. E os carboidratos e vitaminas e minerais em menor quantidade, fechando no máximo 2% desse pescado, a sua importância está relacionada principalmente aos processos relacionados após o abate desse animal, bem como características sensoriais e também o seu valor nutritivo. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses macronutrientes, vai ser bem rapidinho, porque nosso foco mesmo são as técnicas de conservação e processamento hoje. Então, até 50% da água presente nesse pescado, ela está na forma de água livre, ou seja, vai estar envolvendo, então, estruturas como músculos como o músculo e o tecido desses animais, mas também vão estar como meio de dissolução, transporte, e vão participar também do equilíbrio eletrolítico e, consequentemente, controle osmótico desse animal. E provavelmente vocês já devem ter ouvido que realmente, ou mesmo evidenciado em casa, que em comparação com as outras fontes de origem animal, o pescado tende a ser uma carne que se deteriora muito mais rápido. Isso realmente é devido à atividade de água que ela tem, que o pescado tem alguns pescados que chegam a exceder 90% de água, ou seja, de atividade de água
E, consequentemente, onde tem mais disponibilidade de atividade de água, você tem também uma maior propensão à proliferação microbiana ou mesmo à deterioração desse produto. O restante da água presente nesse pescado, ela é chamada de água de constituição, que pode variar até de 15% a 25%, às vezes até mais, e ela está na forma não dissolvida. Normalmente, ela está ligada a proteínas e carboidratos através de fortes ligações. As proteínas, então, uma das principais características dos pescados são realmente ter um perfil aminoácidico muito rico e muito completo, principalmente nos aminoácidos essenciais como a metionina e a lisina. A partir dessa composição de aminoácidos, principalmente essenciais, bem completo e balanceado, tanto na água doce e salgada, a gente encontra isso. Obviamente que depende de vários fatores, como eu já citei anteriormente, essa quantidade, tanto proteica quanto dos demais macronutrientes. Algumas proteínas da carne, como por exemplo a miosina, ela é rica em ácido glutâmico, chegando até a 22% dele presente nesse pescado, mas também é rica em ácido aspartico, lisina, leucina e isoleucina. Então, esses poucos aminoácidos acabam fechando em mais de 50% dos aminoácidos totais presentes no pescado, de maneira geral. Os lipídios, então, está altamente ligado à parte lipídica da dieta, à valorização do pescado. Obviamente, vocês já devem ter visto pessoas que ingerem ou mesmo ingerirem ômega 3, principalmente para memória, para evitar problemas cardiovasculares, justamente porque ele é uma gordura muito boa, uma gordura que para o nosso organismo ela entra ela age de uma forma benéfica. Então, realmente, a valorização do pescado como um todo, ela é atribuída principalmente à parte lipídica, ou seja, ao percentual de gordura boa que esse peixe vai ter, ou outras fontes de pescado. Mas também está sujeito a variações. Um exemplo é, por exemplo, a tainha. A tainha, em época que ela não está em reprodução, ou seja, ela não está em migração, ela pode chegar até 20%, 27% de gordura na carcaça. E quando ela está na migração, ou seja, na época reprodutiva, fazendo piracema, em época de piracema, o que acontece? Como fisiologicamente ela exige muito, muito do corpo, principalmente em energia, para subir o rio, para fazer toda a parte reprodutiva lá, ela perde muito percentual lipídico nessa época, chegando a no máximo 5% de gordura nessa carcaça. E o salmão também, olha a variação de 0,3% a 14% de gordura na carcaça. Aqui, só a nível de curiosidade, algum conteúdo de ômega 3 de alguns peixes, moluscos e crustáceos. Só para vocês, a nível de curiosidade, eu trouxe aqui o salmão, que é uma das espécies até mais conhecida e cultivadas, e pode ver ali que a porcentagem de ômega 3 por 100 gramas do pescado chega a 1,8. Vale salientar para vocês, pessoal, que vocês vão encontrar boas fontes de ômega 3, principalmente em pescados de origem marinha e em animais criados em águas frias, uma vez que em água doce, em águas normais, ambientes tropicais, olha, do meu conhecimento, eu não sei uma fonte que realmente seja rica em ômega 3 como as de origem marinha e água fria. No caso, a truta arco-íris, que é uma espécie que, por exemplo, é muito produzida na Serra Catarinense, em tanques, como lá é frio, então não precisa de aquecimento de água, e normalmente ela gosta de temperaturas abaixo de 18, 15 graus. E ela se produz e reproduz muito bem dessa forma. E também tem um percentual de ômega 3 favorável.
Aqui, para vocês terem como exemplo, como eu falei anteriormente, um peixe gordo, semimagro e magro, olha o quanto que tende a variar o percentual lipídico entre um e outro. Então, de 10 a meio, realmente de acordo com o percentual lipídico, e, consequentemente, a água da carcaça tende a ser inversamente proporcional. Tanto o teor de proteína quanto de carboidrato varia muito pouco em relação e comparando com os lipídios e o conteúdo, a umidade dessa carcaça. Os carboidratos, então, como eu já falei anteriormente, eles são em quantidade bem menor, bem reduzida, e eles tendem a sofrer bastante alteração, principalmente na época da captura desse animal. O que acontece? Por exemplo, quando se faz captura marítima, que tu vai lá passar a rede e tudo, toda aquela coisa, e mesmo no anzol, você tende a fazer o peixe cansar. Então, a partir disso, para ele ter realmente todo aquele processo envolvido de luta, de querer escapar e tudo, ele tem um gasto energético muito grande. E é na forma e o gasto de glicogênio. O glicogênio é um dos carboidratos presentes no pescado. Ele também tem o mucopolissacarídeos. E então acontece que quando tem essa captura que acaba realmente exigindo muito do animal, essa quantidade de carboidrato tende a diminuir ainda mais, já que há um gasto energético para tentar fugir dessa captura. Alguns outros carboidratos que existem também estão na forma de açúcares livres ou mesmo fosfossacarídeos. Como eu já comentei, o conteúdo é muito baixo, mas há uma exceção que são os mariscos, no caso, vieiras, mexilhões, as outras e alguns caramujos, que eles acabam estocando uma quantidade das reservas energéticas na forma de glicogênio, o que confere o sabor adocicado na carne. Alguns minerais e vitaminas, brevemente. Então, também vai variar em função do habitat do animal, da qualidade da água e da alimentação desses animais, sendo cálcio e fósforo, sódio, potássio, manganês, cobre, cobalto, zinco e ferro, e também o iodo, os principais. Quanto às vitaminas, o pescado é uma boa fonte de vitaminas lipossolúveis, mas também é uma ótima fonte das hidro também, principalmente ligadas ao tecido muscular. Uma água, porque eu falo, daqui a pouco não tem mais voz. Então, dando sequência, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a qualidade do pescado. Essa, juntamente com a parte lipídica do pescado, ela realmente é uma exigência muito grande, tanto do consumidor quanto do mercado que vai adquirir, ou mesmo da loja, da indústria que vai adquirir esse pescado para venda, e eles priorizam muito por qualidade. Por ser um alimento altamente perecível, realmente precisa que se consiga manter a maior qualidade possível. Esse valor comercial, ele está principalmente ligado ao grau de frescura e também do processamento correto dessa carne. E todo mundo é assim, você vai chegar lá na gôndola do supermercado, você só vai comprar um produto que visualmente e sentindo o cheiro e visualizando, seja agradável aos seus olhos e ao seu olfato. Então, o valor comercial está muito ligado ao grau de frescura. Mas como é que eu posso realmente saber o que é que afeta essa qualidade do pescado na gôndola do supermercado? Alguns são os fatores biológicos, que esses são mais difíceis de se controlar, que são realmente particulares de cada espécie, por exemplo, a composição química e as propriedades físicas que a gente está falando até então, seja então peixes muito magros ou muito gordos, o teor de umidade da carcaça, a estação de pesca também, que tá aí entra a parte realmente dos animais que estão fazendo a piracema com o teor
por exemplo, que vão ter menor teor de gordura na carcaça, mesmo o habitat, ou seja, a parte geográfica, e também a condição corporal dos animais, que seja a relação entre tamanho e peso. Outros efeitos que agora são mais controláveis e são chamados também de fatores externos são os efeitos da pesca. Os métodos de se pescar esse animal e, consequentemente, o grau de esgotamento ligado anteriormente ao glicogênio, que a gente acabou de conversar, e também ao tamanho da captura. Obviamente, um animal que eu vou lá pescar no anzol vai sofrer um estresse menor do que um animal que eu vou pegar na rede, que vai ter todo mundo lá, todos os animais dentro da rede se estressando junto. Consequentemente, ele vai ter um estresse muito maior e vai afetar a sua qualidade da carne, com certeza. E também a conservação desse pescado. Eu capturei o pescado, eu demorei muito para bater, para resfriar ele, para congelar ele, com certeza essa qualidade também vai diminuir. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas características, principalmente visuais, que podem estar fazendo com que a gente consiga identificar um pescado fresco e um pescado em decomposição. Então, aqui, principalmente nessa parte direita da tela, eu tô lá na feira, não sei se é comum onde vocês moram, mas, por exemplo, aqui na minha cidade tem a feira livre, e normalmente o pessoal traz os animais ou recém-abatido, ou mesmo nos tanques e tal. Então, se tá vivo ainda, beleza, mas se tá recém-abatido, ou deveria estar, tá lá em cima do gelo, bonitinho, ele precisa ter os olhos ainda em aspecto bem brilhante, as pupilas bem pretas e córneas bem transparentes. As escamas, pessoal, elas têm que estar bem brilhante e bem aderida ao corpo, não pode estar solta do corpo, porque isso quer dizer que é um peixe que já está abatido há um certo tempo. As brancas, aqui também chamada de guelras, elas devem ter uma coloração rosada, puxado para um vermelho sangue, não um vermelho coagulado, sabe? De sangue coagulado. E normalmente elas têm que estar bem bonitinhas, assim, não podem estar presa ou mesmo parecendo com um aspecto que tem muco junto, sabe? Que daí quer dizer que realmente o animal sofreu no abate e, consequentemente, ele provavelmente morreu por asfixia. E ao apertar o animal, um pescado bem fresco, você aperta, ele na hora já vai voltar para o lugar esse tecido, justamente porque acabou de ser abatido. Quando ele está num processo de decomposição mais avançado mesmo, ele tende a você apertar e demorar bastante para voltar esse tecido. E aqui tem inúmeras características. Depois, se vocês precisarem, eu posso disponibilizar esses slides. Não vou me ater muito nisso, tá bom? Então, agora, iniciando então as técnicas de conservação. A primeira é o resfriamento e também o congelamento. Normalmente, eles são conservados em gelo, eles são resfriados ou eles são congelados. É o método mais comum de conservação, e de forma a preservar a qualidade do pescado fresco, normalmente utilizado quando se usa para feiras, entende? Feiras livres ou feiras em mercados, depende. E isso propicia com que diminua, então, essa mantença dele conservado em temperaturas baixas, diminui os efeitos bioquímicos e também enzimáticos, inibindo, então, a proliferação ou mesmo o início da multiplicação de micro-organismos, consequentemente, estendendo a vida útil desse produto. O resfriamento em si, então, que é uma das primeiras, que é uma das técnicas, ele pode ser feito com gelo. Esse gelo ele pode ser na forma de cubos, de blocos ou mesmo de escamas. E priorize-se que seja na forma de escamas, que é como se fosse um gelo ralado mesmo. No próximo slide eu vou mostrar para vocês. Porque o que acontece? Quando o gelo ele é muito grosseiro,
Além de tudo, ocorrem muitos danos mecânicos à carne desse animal, nos tecidos, e, consequentemente, pode abrir uma porta aí para a invasão de micro-organismos. Então, é errado, então, se colocar os peixes e o gelo em cima, ele não pode ficar só por cima, e ele deve ficar entremeado à carne, conforme a figura abaixo. E aqui dá até para ver que realmente o gelo aqui, a imagem não ficou muito boa, né? Mas realmente é na forma de escamas, na forma de pequenos aglomerados de gelo e não cubos ou barras de gelo. Com relação ao congelamento, existe o congelamento lento e o congelamento rápido. É preferível que seja feito congelamento rápido, uma vez que o que acontece? Você faz com que se forme pequenos cristais de gelo dentro das células desse animal, do tecido desse animal. E o que isso acontece? Quando você vai fazer o descongelamento dessa carne para comer, a parede celular permanece intacta desse peixe. Se você faz um congelamento lento, o que acontece? Cria cristais de gelo muito grandes e isso danifica a parede celular desse pescado. Consequentemente, quando você vai fazer o descongelamento, há o rompimento da parede e, normalmente, alta quantidade de exudato, ou seja, sabe quando você pega aquela carne, principalmente em alguns supermercados se vê. Tu chega em casa, você pega um filé desse tamanho assim. Depois que você faz ele, frita ele, cozinha ele, ele fica desse tamanho assim. Obviamente que há uma perda de água, beleza, tem que perder, mas realmente você vê quando ele foi congelado de maneira incorreta. Outra das formas de conservação é a salga. Ela é uma técnica bem antiga de conservação do pescado e de demais produtos de origem animal. Ela é como se fosse uma etapa preliminar para secagem, para o defumado e para o marinado, que a gente vai falar na sequência. E normalmente ela é realizada com sal comum, NaCl. É feita essa adição e através de mecanismos de osmose, ou seja, de perda de água, vai diminuir a atividade de água dessa carcaça, que é o que a gente quer. Consequentemente, eu vou diminuir a minha propensão também de multiplicação de micro-organismos e, consequentemente, deterioração desse produto. Alguns tipos de salga, então, nós temos a salga seca, que ela é a mais simples. Normalmente é feito em empilhamento, como se eu colocasse o sal, o pescado alternado. Normalmente ela é realizada em filés mais finos e magros, justamente porque você não tem que fazer cortes se for muito grosso e tende a não salgar uniformemente. Na sequência, então, tem a salga úmida, que ela também é semelhante à anterior, mas a diferença é que a parte que ficou empilhada, ela vai soltar água e vai formar uma salmoura natural. Essa salmoura vai cobrir o pescado e, consequentemente, vai evitar que haja contato com o ar atmosférico e, consequentemente, rancifique esse produto por causa da alta quantidade de gordura. E essa salga úmida é uma das técnicas mais utilizadas em filés mais gordos. O próximo tipo de salga é a mista, que é uma junção das duas anteriores, e normalmente ela é feita realmente em pescados grandes, nem tanto por gordos ou finos, mas mais em pescados grandes, justamente que ela junta os dois tipos de técnicas e varia de acordo com o peso desse pescado. E a outra técnica, então, é a salmoura, que também é bem parecida com a úmida, mas obviamente essa é mais rápida. É para fazer curas mais leves e normalmente ela é realizada na etapa anterior à parte da defumação.
A secagem, então, que é a próxima técnica, ela tem como intuito principal a remoção da água desses alimentos, consequentemente diminuir ainda mais a atividade de água e impedir o crescimento de micro-organismos e a decomposição do produto. Dentre os tipos, a gente tem dois principais, que é a secagem natural ao ar livre, onde essa carne vai estar exposta a condições climáticas variáveis, não se tem muito controle, mas é uma técnica relativamente barata. E a secagem artificial, que ela pode ser em câmeras de ar frio ou de ar quente, é mais rápida, há um controle ambiental, mas obviamente você acaba agregando custo a esse teu produto. Ou mesmo em secador solar, que no caso, já vou mostrar na próxima foto, que ela também é mais eficiente que a secagem natural ao ar livre, mas o custo ainda comparando com as câmaras de ar frio ou quente é menor. E também você consegue controlar o ambiente aí, uma vez que ela vai ficar realmente fechado, né? Então, alguns dos exemplos, então, da secagem natural e sem o controle. Em estufa que você tem, pelo menos, o controle, você consegue não ter efeito, por exemplo, de animais ou mesmo de algum bichinho, alguma coisa que entre em contato com essa carne. A próxima técnica é a defumação, então, ela é considerada o processo antigo de preservação, o processo mais antigo de preservação do pescado, e ela é formada pela secagem desse pescado, seguida de uma cocção ou do cozimento, e depois da parte de defumação mesmo, que é a fumaça, que vai ter tanto ação bacteriostática quanto antioxidante. Todo esse processo, ele é feito para conferir cor, aroma e sabor desejado a esse produto. Entre as fases, então, a salmouragem, que a gente já falou anteriormente, a secagem, que a gente também já falou, mas que nessa etapa ela vai facilitar a penetração, principalmente da fumaça, melhorando a aparência final desse produto. E por terceiro, então, a defumação em si, que vai conferir uma maior desidratação desse produto, cor, aroma e sabor, além da ação bacteriostática dos fenóis presentes nesse produto. Dentre os tipos, a gente tem a frio e a quente. O a frio vai estar evitando o cozimento desse produto, ou pelo menos evitando o cozimento, desculpe, e o a quente, ele vai ser consumido pode ser consumido sem cozimento prévio. E a gente tem também a defumação na forma de fumaça líquida, que realmente é bastante utilizada hoje em grandes indústrias. Ela pode ser por imersão ou por aspersão do produto, confere, então, um menor tempo de processamento e também tem um maior controle de processo, tu tem mais controle de qual vai ser o teu produto final, mesmo tendo o sabor similar a uma defumação realmente feita a fogo e tudo, há um risco muito grande de compostos cancerígenos nessa fumaça líquida. Então, dependendo do público, você vai acabar não agradando. Aqui alguns exemplos, então, da defumação. E agora a fermentação, pessoal. O que seria a fermentação, então? Seria, então, a salga do animal adicionada de condimentos. Seria uma salga úmida, que pode ser, então, faz a salmoura, ela não é drenada, aí eu estou fornecendo dentro dessa salga um ambiente sem oxigênio. Isso vai propiciar para mim uma seleção de micro-organismos bons, que vão ser bactérias ácido-láticas. Elas vão produzir esse ácido lático, que vai conferir cor, textura e sabor característicos de fermentado desse meu produto, e aí está feito o meu fermentado. Ele pode ser feito de forma inteira,
que não sei se vocês já viram, mas tem aquelas anchovas que são vendidas inteiras, podem ser na forma de pastas mesmo ou de molhos. Aqui são exemplos de fermentados e também depois foram envasados, né? E os enlatados agora, pessoal, que nada mais é do que o nosso atum, nossa sardinha do supermercado, ele realmente propicia um produto que possa ser conservado e armazenado por um maior tempo, em comparação com um pescado servido fresco, um produto de boa qualidade, mas ele tem uma exigência muito grande que, para ser feito esse enlatamento, ele deve ser a matéria-prima, ou seja, o produto que vai ser utilizado, ele deve ser bem fresco para que se confira a qualidade necessária. Ele deve ser cozido antes de ser enlatado, aí é feito uma salga ou uma salmoura. Normalmente é adicionado óleo vegetal, molho de tomate ou algum outro tipo de molho e de condimentos. É realizado um processo de exaustão para remover todo o ar presente nesse recipiente e, consequentemente, conferir que não vai haver proliferação microbiana ali dentro. E essa é a nossa última técnica de conservação. Agora a gente vai entrar um pouquinho no tópico final para falar sobre processamento. E vamos lá. Então, quando a gente pega o peixe em si, a gente pensa, a gente em casa, se eu vou lá pescar, eu vou comer o peixe, o restante vai ser jogado fora, vai servir de adubo, vai ser enterrado, alguma coisa. Mas tanto peixes como camarões, que é o exemplo que eu trago para vocês, há uma gama muito grande de utilidades além da carcaça, para as mais variadas áreas que vocês possam imaginar. Os camarões, por exemplo, além de poder ser servido principalmente na forma realmente para comida, pode ser feito rações e alguns alimentos, pode ser utilizado para a produção de alguns fármacos e produtos biomédicos, e também pode ser utilizado, por exemplo, os seus carotenoides para a produção de ração e de fármacos também. Os peixes, então, há uma utilização muito maior. A carcaça, por exemplo, ela é utilizada para rações, alimentos e fármacos. A pele, as escamas e as nadadeiras, principalmente para cosméticos, fármacos, alimentos e produtos biomédicos. Vocês já devem ter visto estudos em que é utilizado a pele da tilápia para tratamento em pessoas com queimaduras, e assim tem uma resposta fantástica. Então, realmente, o Brasil foi pioneiro nisso e agora o pessoal está usando realmente muito isso para queimaduras. E as vísceras, então, principalmente as enzimas digestórias presentes principalmente intestino, são utilizadas como detergente, produção de hidrolisados para rações e também para rações. Alguns cortes, então, que podem ser feitos nesse processamento. Então, a gente tem a opção do peixe inteiro e eviscerado, que pode ser consumido. O peixe chamado escalado ou espalmado, que é quando você corta só ventralmente aqui e você tem ele e você frita ou assa da forma que você quer. Normalmente é feito assado dessa forma. O filé de peixe em si, que realmente é só a parte mais nobre, que a gente chama, feito em postas também, que também é bem fácil de encontrar, principalmente no supermercado. Pode ser feito a forma de tranche, que é chamado, que são aqueles cortes feitos para servir em sashimi, ou pode ser feito também em forma de iscas. Pode ser feito o corte do tipo borboleta, que ao contrário do escalado, ele preserva a cabeça e o rabo, normalmente, e o tronco, com ou sem a cauda, aí
é realmente sem a cabeça, eviscerado, e aí você opta por servir com ou sem a cauda. Normalmente os peixes menores, que você acaba conseguindo fritar eles e realmente ter uma crocância maior, por exemplo, um lambari, você acaba deixando com a cauda, porque dá para comer ela também, e é bom mesmo, né? A outra forma de processamento, então, é a carne mecanicamente separada. Essa carne mecanicamente separada, ela propicia um melhor aproveitamento dessa parte comestível do peixe, ou mesmo de outras fontes de pescado. Ela é isenta de vísceras, escamas, ossos e pele, e para ela ser feita, é necessário uma máquina separadora das carnes e dos ossos. Nessa carne mecanicamente separada, ela pode produzir uma textura pastosa, que normalmente é realizada para fazer patês, com o uso de despolpador modelo rosca sem fim, e pode ser feita carne moída também. Daí seria com despolpador com modelo cilindro perfurado, igual aqueles que são feitos carne moída normal em casa, ou mesmo que alguém já deve ter visto. E normalmente é feito para hambúrgueres, para nuggets e algumas almôndegas de pescado. Mas também com essa CMS pode ser feito o surimi. O que seria o surimi em si? Ele é um alimento feito à base de carne ou mesmo da pasta, normalmente de peixes brancos, tendem a imitar o sabor e a textura de outros tipos de carne, como de siri, caranguejo e lagosta. Às vezes acaba sendo adicionado alguns condimentos que vão realmente imitar esse sabor e textura, e ele é utilizado principalmente para a produção de salsicha, de cane, que provavelmente o pessoal já comeu ali, de camaboco e de outros produtos derivados, então, dessa CMS. Alguns dos produtos, então, a gente tem a salsicha, tem o cane aqui no canto, e aqui o camaboco. Aqui o hambúrguer. Os embutidos, então, de acordo com o RISPOA, de novo, ele é um produto elaborado com carne ou órgãos comestíveis. Eles podem ser curados, condimentados, cozidos, defumados, dessecados, ou mesmo só algum desses processos. Mas eles normalmente têm como característica principal serem envoltos com uma tripa natural ou artificial. Normalmente eles são feitos, então, dessa CMS ou desse surimi, como matéria-prima, e são, então, linguiças, salsichas, patês, mortadelas, presuntos, o que realmente vai estar sendo envolto com uma membrana, seja ela natural ou artificial. Para a produção desse embutido, utiliza-se o sal, a água, normalmente vem também a adição de amido, gordura, proteína de soja, alguns condimentos, temperos, etc. E também aditivos, justamente para conferir algum tipo de sabor, ou mesmo como antioxidantes, conservantes. E normalmente são envoltos por tripas naturais, que podem ser de várias espécies, ou artificiais, na forma tipo de colágeno ou celulose, ou mesmo sintéticas. Alguns exemplos, então, de linguicinha. Com relação ao aproveitamento de resíduos, então, beleza, eu falei até então de toda a parte boa, né, que a gente realmente consome. Eu consigo aproveitar muito desse meu animal, mas e os resíduos dele, a parte que realmente não é comestível pelos humanos, o que é feito, né? Ela é uma matéria-prima de baixa qualidade para a nossa alimentação, mas ela tem um aporte biológico muito grande para a nutrição animal. E, consequentemente, ela é um ótimo incentivo às indústrias que vão produzir rações de origem animal. Normalmente também pode ser feito alguns outros subprodutos que tenham um valor agregado, no caso, silagem de pescado, silagem de resíduos só, silagem de alguma parte do pescado, já se vê muito produto com isso. A farinha de peixe, que é um dos alimentos hoje na nutrição aquícola mais ricos e também mais problemáticos, porque para você
fazer esse produto, você também precisa usar de técnicas de captura, porque senão você não dá conta de só utilizar os resíduos para isso. E justamente um dos principais problemáticas é realmente estudos com base em substituição dessa farinha de peixe por produtos de origem vegetal. E também pode ser feito, então, fertilizantes e biodiesel. Aqui alguns exemplos, então a gente tem a silagem, a farinha de peixe, o fertilizante e o biodiesel. E também, não sei quem gosta, tem gosto para tudo, né? Também pode ser feita elaboração de subprodutos com alguns outros valores agregados, que não deve ser nada barato, na forma de bolsas, botas, carteiras, essas coisas que, desculpe a sinceridade, são bem feias e que eu não usaria, nem que me dessem de presente, mas que com certeza deve ter público, porque senão o pessoal não produziria aí, né? Pessoal, então, quanto às considerações finais, eu só gostaria de frisar que realmente o pescado, todas as formas de pescado, elas têm uma rica composição e entram aí como um alimento de excelente qualidade, principalmente para a nossa saúde, sabe? Não quero gavar, mas cada um vende o seu peixe, né? E que é muito importante se conhecer, principalmente a composição, realmente o que você está ingerindo e o que você está repassando para teus filhos, para as pessoas que convivem contigo, mas também é muito importante se conhecer e se realizar uma correta conservação e também o processamento desse pescado, para quem realmente convive ou mesmo tem a parte industrial, comercial, que saiba realmente o que o consumidor quer, do que o consumidor precisa, para que você seja eficaz e eficiente na sua trajetória e no que você está produzindo para a população. Então, seria isso, pessoal. Eu agradeço a atenção. Deixo o meu contato, caso alguém tenha dúvidas ou queira conversar a respeito de alguma coisa relacionada ao tema. E eu deixo aberto para perguntas. Espero que tenha sido de acordo com o que vocês esperavam. E eu agradeço desde já pelo convite do GPRO para estar apresentando aí, trazendo para vocês um pouquinho do que a gente trabalha hoje em dia para vocês. Obrigada.